Shalom, povo de Deus abençoado, como vocês estão? Nós estamos aqui com uma mensagem, um pão novo nesse dia, aquele maná fresquinho que caiu do céu para o povo de Israel, ele também cai nas nossas vidas quando nós lemos a palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre o terceiro dia e o vinho novo. Talvez eu grave em duas partes para não ficar muito extenso o vídeo. Então, nós queremos ler Evangelho segundo João, capítulo 2, a partir do verso 1. Está escrito assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para purificação dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E o versículo 19 desse capítulo diz assim: Respondeu Jesus e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Eu li esse outro versículo aqui, o versículo 19 do capítulo 2, porque ele está também inserido dentro do contexto de João, capítulo 2. E aqui então nós vamos falar sobre o terceiro dia. Eu quero começar falando sobre o terceiro dia, porque isso me chamou muito a atenção. Eu já estava lendo esse capítulo há vários dias. E aí, de repente, o Espírito Santo me chamou a atenção para o terceiro dia. Coisa assim que eu nunca tinha percebido, né? Então, eu quero transmitir isso para você, que você possa ficar aí atento àquilo que o Senhor tem para falar. Então, esse texto aqui, ele não trata apenas de um casamento, apenas de bodas, apenas de juramentos no casamento, de votos de casamento, de fidelidade um ao outro, não. Ele trata muito mais que isso. Como Mateus, ele retrata Jesus como rei, como Messias. Marcos retrata Jesus como servo, como servidor. E Lucas retrata Jesus como homem perfeito. Aqui João vem tratando Jesus como Deus, como filho de Deus, como verbo, a palavra. Aqui ele vem tratando Jesus como o pão vivo que desceu do céu. Ele vem tratando Jesus como vinho novo. Então ele vem tratando Jesus de uma forma totalmente diferente dos outros evangelistas. E nós podemos ver aqui nesse texto que João, ele mostra que Jesus, ele realiza milagres. Como Deus, ele participa da nossa vida, ele supre as nossas necessidades, ele cura as nossas enfermidades. O Senhor, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é maravilhoso. E aqui João, ele vem mostrando isso para nós, que ele também trabalha na hora que ele quer. E nós podemos ver que dentro desse contexto do capítulo 2, do versículo 1 até o 12, e a partir do 12 até o 25, está tratando de tipos de purificação, de tipos de templo e de reconstrução, como nós lemos no verso 19. Então, ele trata da purificação
dos judeus na antiga tradição. Havia uma tradição judaica que os judeus não poderiam comer sem lavar as mãos várias vezes. Mas em um outro texto, o Senhor Jesus repreende os discípulos que falam que eles estavam como sepulcro caiados, né? Quer dizer, estavam bonitos por fora, mas por dentro eram como sepulcros caiados, não tinha nada, estavam vazios, né? Então, aqui ele vem retratando essas coisas. E quando ali os judeus se preocupam com lavar das mãos, Jesus está preocupado com outras coisas, porque nós podemos tomar um banho, que isso aí não vai purificar o nosso interior, vai sim limpar o nosso corpo, é higiênico, nós precisamos fazer isso, lavar as mãos antes de comer, mas isso faz parte da higiene, não de purificação para o nosso corpo. E também aqui nesse texto Jesus fala da purificação do nosso corpo como templo do Espírito Santo, e que não deve ser apenas por uma tradição qualquer, não deve ser apenas do nosso interior, mas também o nosso interior tem que ser purificado pelo Espírito Santo de Deus. Um versículo lá em 1 Coríntios capítulo 3, me parece que é o verso 16 e 17, fala assim que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, onde Deus habita. E aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então é por isso que a importância da purificação do nosso interior, do nosso templo, nós devemos pensar, nos preocupar, avaliar. Como que eu estou cuidando do meu corpo? Eu estou destruindo o meu corpo? Porque muitas vezes nós destruímos o nosso corpo com tantas coisas que Deus não agrada, não é? E aqui o evangelista João, ele vem mostrando isso para nós. Ele vem falando sobre a pureza do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nós estamos vendo aí as pessoas que não guardam esse templo do Espírito Santo. Nós estamos vendo pessoas que se embriagam, pessoas que bebem, pessoas que fumam, pessoas que vão para a praia, para os clubes, usam fio dental e não importa, ouvem músicas mundanas e está destruindo totalmente o templo do Espírito Santo. Pessoas que estão na prostituição, que estão no adultério e acham que não tem nada a ver, que não tem problema, Jesus perdoa. Ele perdoa sim, gente, mas só que nós precisamos pedir perdão ao Senhor e mudar de rumo, mudar de direção. Arrepender dos nossos pecados, porque arrependimento é mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de direção. Isso sim é arrependimento. E esse capítulo aqui, ele trata também da purificação do templo, da casa de Deus, aquela igreja onde nós vamos congregar, ali na casa do Senhor, onde Jesus chega e derriba as mesas dos cambistas, ele solta os pombos e ele fala: não façais da casa do meu pai casas de negócio. Essa casa será chamada casa de oração. E quantas vezes nós temos entrado na casa do Senhor e não tem colocado os nossos joelhos no chão para orar? Quantas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, estamos num culto maravilhoso, o pastor está orando, o pastor está naquele fervor todo e nós estamos de olhos abertos, igual olhos de coruja, olhando para aquele pastor, olhando para os irmãos, totalmente desligado de tudo aquilo que está acontecendo na casa de Deus. E o Senhor nos chama a atenção, porque a sua casa é casa de oração. E também esse contexto, ele trata também do templo, né, do corpo de Jesus Cristo, que seria derribado, e em 3 dias Jesus o ressuscitaria, ele o levantaria, ele reconstruiria. Então ele está falando do seu próprio corpo. E aqui então nós vamos ver a questão do 3º dia, quando Jesus trata aqui do seu próprio corpo, porque esse texto, quando nós lemos, nós pensamos, ele está tratando só de casamento, de uma vida familiar, de uma igreja purificada. Sim, ele está tratando disso, mas Jesus também está falando do seu próprio corpo. E prestem bem atenção. Quando a Bíblia fala sobre o 3º dia, o 3º dia é um dia simbólico na palavra do Senhor. O 3º dia, ele é importantíssimo. E quando nós começamos a estudar sobre o 3º dia, nós vamos descobrir muitas
muitos acontecimentos da palavra do Senhor que fala sobre o terceiro dia. Comece a partir de hoje pesquisar sobre o terceiro dia na palavra do Senhor. E ele inicia falando ao terceiro dia, né? Então a Bíblia ela cita referências bíblicas sobre o terceiro dia. E aqui nós podemos ver, eu sei que começa lá do Gênesis capítulo 1, na criação, mas aqui eu comecei falando sobre Gênesis capítulo 22, verso 4, que diz: e ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu de longe o lugar do sacrifício. Era o terceiro dia, quando Abraão sobe para o Monte Moriá para sacrificar Isaac. Então, quando chega no terceiro dia, ele avista o monte, ele avista o lugar do sacrifício. Que tal você fazer um sacrifício de 3 dias por uma causa que você está esperando? Pela salvação do seu filho, do seu marido, da sua esposa, por uma causa que está travada lá na justiça. Quem sabe você fazer um jejum de 3 dias vai resolver a sua situação. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 31, verso 22, que diz: e ao terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Olha bem, ao terceiro dia foi anunciado que Jacó havia desaparecido. Você conhece aquele hino que diz: muito breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui também sofreu. Este povo era o povo de Deus. Então, o povo de Deus um dia vai desaparecer nessa terra, porque nós estamos aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 42, verso 18 diz: e ao terceiro dia disse-lhe José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. José falando ali com seus irmãos: se vocês fizerem isso que eu estou falando, vocês terão vida. E nós podemos ler na história de José que José abençoou o seu pai, abençoou os seus irmãos, dando pão, dando alimento, trazendo vida, porque qualquer pessoa sem pão, sem alimento vai morrer. E ali, como eles obedeceram aquilo que José havia dito, eles viveram ali naquela terra. Em Números capítulo 19, versículo 12 diz: e ao terceiro dia se purificará com água, e ao sétimo dia será limpo, mas ao terceiro dia não se purificará, não será limpo ao sétimo dia. Se não se purificar ao terceiro dia, não será limpo ao sétimo dia. O sétimo dia é o descanso do nosso Deus. E ao terceiro dia é o dia, eu acredito, do arrebatamento da igreja, como diz aqui a palavra do Senhor. Diz ainda Josué capítulo 9, verso 17: porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao terceiro dia. Eles chegaram nas cidades onde eles iriam habitar. Gente, olha que maravilha! Ao terceiro dia isso aconteceu. Vai meditando nessa palavra. E diz também aqui a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 19, versículo 10, versículo 11, versículo 16, que o dia das bodas é o terceiro dia, dia em que celebra a aparição do nosso Senhor Jesus e a celebração da aliança entre Deus e o seu povo. Olha que maravilha. Então está escrito assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje, e amanhã lavem ele as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E o verso 16 diz: e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Gente, olha que texto maravilhoso. Esse texto tem a ver com João capítulo 2, pois ele diz sobre santificação, sobre purificação, sobre lavem suas vestes e estejam prontos para a aparição do Senhor ao terceiro dia, para o arrebatamento. O Senhor iria aparecer naquele monte ao terceiro dia ali para aquele povo.
E o terceiro dia, ele fala também da glória de Jesus, dia em que ele se revelou como ressuscitado e vivo. Está em 1 Coríntios 13:36, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Está falando aqui que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E também Mateus 17:23 diz sobre a ressurreição de Jesus. E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Lucas 24, verso 46 diz: cumprindo as Escrituras, disse-lhes: assim está escrito que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E aqui, para fechar com chave de ouro, Oséias capítulo 6, verso 2, glória a Deus, está escrito assim a profecia de restauração, está escrito assim: depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e estaremos diante dele. Glória a Deus. Nós estamos vivendo o terceiro dia, gente. Olha, da ressurreição de Jesus há 1000 anos, um dia. Da ressurreição, de 1000 anos a 2000 anos, 2 dias. De 2000 anos a 3000 anos, 3 dias, glória a Deus. Nós estamos vivendo o terceiro dia e a palavra nos garante que ao terceiro dia nós viveremos diante dele, diante da glória do Senhor, aleluia, glória a Deus. Se prepare suas vestes, se purifique, abandone o pecado, seja crente de verdade, seja aquele crente que as pessoas falam assim: isso daí é chato, mas obedeça a palavra do Senhor, se purifique, porque ao terceiro dia o Senhor vai nos ressuscitar e nós estamos chegando, né? Estamos aí pertinho desse grande dia, desse grande acontecimento que nós estamos aguardando, o retorno de Jesus para nos buscar. A palavra do Senhor, ela deixa isso muito claro para nós, e eu quero declarar uma bênção do terceiro dia para você. Eu quero declarar que dentro de 3 dias Deus vai abrir portas, Deus vai quebrar ferrolhos de ferro, Deus, ele vai salvar aí dentro da sua casa, que dentro de 3 dias suas bênçãos serão destravadas no mundo espiritual, que dentro de 3 dias você ressuscitará, você que está morto espiritualmente, que você possa ressuscitar no nome de Jesus, que do terceiro dia, que você que está fraco seja fortalecido, que você que está desanimado receba o ânimo do Senhor, que dentro de 3 dias o Senhor possa operar milagres e maravilhas na sua vida, que ele possa transformar a água num vinho novo no nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, deixe um joinha e eu vou fazer o segundo episódio dele logo após esse daqui, completando essa mensagem. Que Jesus te abençoe abundantemente. Um beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor.